Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de história. Aula essa que a gente dá continuidade ao assunto sobre as ditaduras militares que ocorreram na América Latina dentro daquele contexto mundial da Guerra Fria. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É justamente compreender as características do regime militar argentino e identificar as relações entre a Guerra Fria e a ascensão do regime militar na Argentina. Vamos lembrar que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, você tinha aquele contexto da Guerra Fria. Dentro desse contexto, você tinha a disputa por áreas de influência, uma disputa ideológica, uma disputa política entre o regime capitalista e democrático, que era liderado pelos Estados Unidos da América, e o regime socialista, liderado pela União Soviética. Como foi a atuação desse regime para garantir a área de influência norte-americana na Argentina? Então aqui, você lembra o que foi a Operação Condor? Você sabe quais foram as características em comum dos regimes militares latino-americanos entre os anos de 1960 e 1980? Então aqui nós temos um mapinha justamente mostrando os países que integravam a Operação Condor. Então nós temos os Estados Unidos na sua liderança, certo? E aqui o Brasil, Paraguai, Uruguai e diversos outros países aqui da América Latina que fizeram parte dessa operação. Respondendo então, a Operação Condor foi um acordo de cooperação internacional entre os governos militares do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Chile, alinhados aos Estados Unidos justamente para combater opositores, principalmente aqueles que militavam em nome do regime socialista ou comunista, em defesa aí do regime soviético. Temos sempre que pensar esse período América Latina dentro do contexto da Guerra Fria. Os regimes militares latino-americanos foram marcados pelo apoio dos Estados Unidos, pela censura e o uso da violência e a perseguição de opositores, bem como a resistência da sociedade civil. Vamos lembrar aqui que censura é você tirar a liberdade de expressão dos meios de comunicação. Então não era autorizado você publicar livremente qualquer notícia. Você apenas poderia publicar aquelas notícias que o governo militar autorizava ocorrer. Pois bem, nós temos na Argentina o movimento das Mães da Praça de Maio, que ganhou grande repercussão internacional nos anos de 1980. Elas exigiam notícias de seus filhos desaparecidos. Por que ocorreu esse movimento? Por que essas mulheres se reuniram justamente para questionar isso? Isso ocorre dentro do contexto da ditadura militar argentina. Certo? Alguma coisa havia acontecido com os filhos dela. Quem será que foi o responsável por isso? Então aqui nós temos elas marchando com cartaz que apareçam com vida os 30 mil desaparecidos. Muito importante aí esse número muito grande de desaparecidos dentro do regime militar argentino. Na Argentina, falar da ditadura e dos militares que a conduziram é motivo de desonra. O país teve um dos regimes mais sanguinários do continente, com ao menos 30 mil mortos. Então veja que lá eles têm ainda um clima muito nervoso em relação a essa questão da ditadura militar. Justamente porque o regime militar na Argentina foi brutal. Milhares de mortes e desaparecidos, uma ferida profunda na memória do povo argentino. Então, é importante ressaltar que nessa época vários países da América Latina se envolveram em regimes militares, cada um deles com as suas características próprias. Vamos então compreender esse regime militar argentino. No período de 1930 a 1976, ocorreram 6 golpes militares na Argentina. Olha só a quantidade. No início dos anos 1970, o ambiente político na Argentina era de crescente violência e radicalização política. Boa parte do povo argentino pediu o retorno do ex-presidente, o Perón. É o chamado peronismo, até hoje muito presente na política argentina. Só que o Perón, nesse momento, se encontrava exilado na Espanha, justamente devido a um golpe militar que havia derrubado ele do poder. O Perón, ele foi presidente da Argentina entre 1946 e 1955 e logo em seguida de 1973 e 74, quando ele pôde retornar do exílio e se elegeu.
O seu governo se caracterizou como populista. Você lembra o que é populismo? Mas também um governo com características extremamente autoritárias. O peronismo era marcado por um discurso nacionalista, anticapitalista, aquele discurso estatal de defesa do Estado, as empresas estatais, o Estado interferindo diretamente na economia, e que reforçava a necessidade de promover justiça social em seu país. O Perón falava muito que ele governava para os descamisados, aqueles que não tinham nem dinheiro para comprar uma camiseta. Por conta disso, ele assustou as elites argentinas, que enxergavam na política de nacionalização da economia a antecâmara do comunismo. Então, essa questão de você criar empresas estatais e do Estado estar interferindo na economia, prejudicando o liberalismo econômico, era visto pelas elites como uma prática comunista. Bom, ao retornar do exílio, então, em 73, ele foi eleito presidente, o Perón. Porém, ele governou por menos de um ano, sendo que ele morreu no ano seguinte por questões naturais. A esposa dele, Isabelita, era vice-presidente e ela passa a assumir a presidência da Argentina. Porém, a Isabelita não conseguiu o apoio da maioria da população e era criticado até mesmo pelos seguidores do seu marido. Então, ela não vai conseguir garantir uma estrutura de governo que garanta para ela a governabilidade. Então, também não conseguiu melhorar a economia da Argentina. Isso gerou uma instabilidade política muito grande na Argentina. Mediante a isso, essa crise favoreceu um golpe de Estado, que teve o apoio de parte da sociedade e também dos meios de comunicação argentinos. Uma junta militar das Forças Armadas deu o poder, então, a Jorge Rafael Videla. Esse cara aí que governou, então, de maneira ditatorial a Argentina entre os anos de 1976 e 1981. Aqui nós temos na imagem uma imagem de Evita Perón e do Perón, seu marido, aqui de 1945. Mas isso nos leva então à nossa primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: a prática política inaugurada por Juan Perón, o peronismo, tinha como característica o populismo, fundamentado no trabalhismo e no nacionalismo. Com qual governo brasileiro essa política se assemelha? Você consegue lembrar de algum outro governante no Brasil que tinha essas características do populismo, do trabalhismo e do nacionalismo? Vocês vão ter um tempinho aí para relembrar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês qual governo brasileiro se relacionava com essas mesmas práticas do peronismo. A resposta aqui, eu tenho aqui a minha sugestão, é Getúlio Vargas. Assim como Perón, Vargas também defendeu o nacional-estatismo e se aproximou dos trabalhadores, concedendo os direitos trabalhistas. Então você tem esse paralelo entre o peronismo na Argentina e o varguismo aqui no Brasil. Muito importante para a história de cada um dos países. São duas líderes de governo muito importantes em ambos os países até hoje. E como foi a ditadura militar argentina, que durou de 1979 a 1983? Bom, a ditadura argentina foi uma das mais violentas da história da América Latina. Tá? Os militares criaram 340 campos de concentração. Lembra? Campo de concentração, onde torturaram e mataram cerca de 30 mil pessoas. Olha a quantidade de números. E vamos lembrar que a Argentina tem uma população muito menor que a população brasileira. Aproximadamente 9 mil argentinos que foram presos nunca mais foram localizados. E ainda mais uma questão que eles fizeram. Mulheres que eram presas grávidas, elas tiveram que parir seus bebês que foram levados para adoção forçada, sem elas saberem, sem elas terem acesso a isso. Tá? Então, as filhas de prisioneiras assassinadas pelo regime ditatorial foram sequestradas e entregues a outras famílias, muitas delas de militares e também de civis, que apoiavam o regime ditatorial que se estabeleceu na Argentina. Então, as mães foram separadas de seus filhos dentro desses presídios e campos de concentração. A resistência, como que ocorreu? Bom, aqui entra em destaque as mães da Praça de Maio. A Praça de Maio é uma praça central de Buenos Aires que fica bem na frente da Casa Rosada, que é o Palácio de Governo, que é onde o presidente governa a Argentina. Tá? Então, na resistência, merece especial destaque as mães da Praça de Maio. Mães cujos filhos tinham desaparecido e circulavam pela praça em silêncio e com um lenço branco sobre a cabeça amarrado, como se estivessem procurando os seus filhos. Então, veja, era um protesto pacífico e um protesto silencioso. Só que essas mães começaram a fazer e, de repente, começaram a aumentar o número de mães que iam lá e ficavam diariamente apenas caminhando na praça, com o lenço branco na cabeça e andando como se estivessem procurando algo muito importante que eles perderam. No caso, seus filhos. Assim chamaram a atenção do mundo para os crimes que vinham sendo cometidos pela ditadura militar do seu país. Era um grande problema para o regime ditatorial argentino tentar evitar as ações dessas mães. Afinal de contas, o protesto dela era silencioso, sem nenhuma palavra de ordem, um grito contra o governo, e era um protesto extremamente pacífico e a público, a visão de todo mundo. Isso gerou grandes problemas para o regime argentino. Como que você vai combater um protesto pacífico e silencioso? Porém, era visível. Jornalistas começaram a fotografar, começaram a filmar, começaram a distribuir para o resto do mundo a imagem das mães da Praça de Maio. Então vamos para mais uma atividade. Qual foi a importância das mães da Praça de Maio na denúncia dos crimes da ditadura militar argentina? Vocês têm um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, respondido? Lembrando, como sempre, esse é um exercício discursivo e o seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Minha sugestão de resposta. Então, silenciosamente, caminhando com seus lenços brancos sobre a cabeça, sem criticar diretamente o governo e procurando seus filhos, ela se tornava uma imagem internacional de protesto contra os crimes perpetuados pelo regime político argentino. Então, nesse momento, as mães da Praça de Maio já criavam um desgaste internacional da Argentina. Mas o governo militar argentino ele vai procurar usar-se de um nacionalismo argentino para tentar se salvar. E esse nacionalismo vai resultar na Guerra das Malvinas. O que são as Malvinas? As Malvinas é esse conjunto de ilhas, bem aqui ao sudeste argentino, que os argentinos chamam de Malvinas, mas os ingleses chamam de Ilhas Falkland. Esse é um território da Inglaterra. A Inglaterra ocupa esse território. E a Argentina vai começar a defender, o governo argentino, que esse território, na verdade, é por direito deles. Então, com o aumento de protestos e para desviar o foco das atenções internacionais sobre os crimes cometidos, o governo militar decidiu invadir e conquistar as Malvinas, ou Ilhas Falkland. O objetivo era tentar trazer prestígio junto ao povo, justamente unir o povo a lutar uma guerra, a defender um território que eles alegavam que deveria ser deles. Tá? Então eles procuravam esse elemento de união nacional. Porém, a Inglaterra reagiu com navios e aviões de guerras e recuperou o controle das ilhas. A derrota na Guerra das Malvinas serviu enormemente para o fim da ditadura na Argentina. Precisa de lembrar que a questão das Ilhas Malvinas é uma questão que até hoje a Argentina discute com a Inglaterra. E geralmente governos, quando eles estão em baixa popularidade na Argentina, eles voltam a discutir a questão de quem tem a posse das Ilhas Malvinas e quem teria o direito sobre ela, sempre em momentos de crise e de baixa popularidade. Oportunamente eles fazem isso. E o fim da ditadura? Bom, sem qualquer apoio popular para o governo militar, a democracia voltou ao país em 1983. O advogado Raul Alfonsín foi eleito presidente na eleição de 30 de outubro de 1983. Os militares que cometeram crimes contra a humanidade começaram a ser processados, julgados e condenados. Ao contrário do caso brasileiro, não houve uma lei de anistia ampla, geral e irrestrita. Tá? Aqui, aqueles que cometeram crimes de tortura e assassinato na defesa do governo, eles foram julgados, eles foram investigados, foram localizados e tiveram suas devidas penas. Como, por exemplo, o general Jorge Videla, líder da ditadura, que ele foi condenado à prisão perpétua, justamente pelo regime que ele impôs sobre todo o povo argentino. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: qual relação podemos estabelecer entre a Guerra das Malvinas e a queda do regime militar argentino? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Segue a minha sugestão de resposta. A Guerra das Malvinas foi uma tentativa de realçar um espírito nacionalista em favor do regime militar argentino, porém a sua derrota favoreceu a desaprovação do mesmo regime. Então foi uma tentativa aqui de distração e de criar um sentimento de união nacional e acabou, na verdade, sendo a grande derrocada do governo militar, justamente pela derrota da Argentina nessa guerra, que agora se encontrava com denúncias, com as mães da Praça de Maio, filhos desaparecidos e derrotada numa guerra. Então, retomado, o que nós vimos na aula de hoje? A relação entre a crise do peronismo e o golpe militar na Argentina. Também vimos as violações dos direitos humanos no governo de Videla. A resistência, com destaque para as mães da Praça de Maio, e a Guerra das Malvinas e o consequente fim do regime militar argentino. Então, gostaria de agradecer a todos por mais essa aula. Até a próxima!